Olá, bom estar aqui com vocês de novo no Minuto com Deus. E a gente vai estar hoje falando um pouquinho sobre um personagem da Bíblia e correlacionando o acontecido com sensações, sentimentos, emoções, o que é que o Senhor quer que a gente aprenda com isso. E hoje o personagem que a gente vai falar um pouco sobre Caim, né? Nós sabemos o que aconteceu, né? Caim, ele mata Abel, ele mata seu irmão, mas eu quero ler aqui no relato para a gente entender um pouquinho sobre as emoções que estavam envolvidas nesse relato, que vai ajudar a mim e a você na nossa vida, no dia a dia. Gênesis capítulo 4, versículo de 3 a 7, diz assim: Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. E então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que está com a cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Aqui nessa conversa, nesse diálogo do Senhor com Caim, nós conseguimos perceber, né, as emoções, os sentimentos dele. Ele fechou a cara, ele ficou irado, ele ficou com ciúme, ele ficou com inveja, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou dele. Mas o Senhor advertiu ele: por que que tu está irritado? Por que que tu está com a cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então Deus estava dizendo: olha, você não foi aceito porque você fez algo de errado. Porque ali Abel ele trouxe as primícias e ele não trouxe o melhor para Deus. E Deus ele escrutina o nosso coração. Ele sabe que nós somos. Deus nos conhece melhor do que nós a nós mesmos. E o Senhor o advertiu sobre aqueles sentimentos e aquelas sensações ruins que ele estava fazendo. Na realidade, ele criou uma situação dentro dele, porque o comportamento dele poderia ter sido diferente. Ao invés de se irar e invejar e ter ciúme do irmão, ele poderia ter corrigido as suas emoções, corrigido as suas atitudes e ter mudado e feito algo melhor para o Senhor, e o Senhor teria o aceitado. E o que que a gente pode falar sobre nós hoje, né? O que que a gente pode aprender sobre esse personagem? A gente vive num mundo de aparência, de ostentação, principalmente as redes sociais, onde parece que está tudo perfeito, onde tudo parece um sonho, que parece que existe uma felicidade eterna ali nas fotos do Instagram, quando na verdade todo mundo tem altos e baixos, todo mundo só coloca ali na vitrine aquilo que quer colocar. E muitas pessoas até estão inventando uma vida. E muitas vezes desperta inveja, desperta ciúme. Muitas pessoas pensam assim: eu não tenho aquela vida, eu gostaria de ter aquela vida. Então, fica esse alerta para a nossa vida: ninguém tem a vida perfeita, tá? Todos nós temos dificuldades, temos altos e baixos. Mas eu quero também falar um pouquinho sobre a questão do ciúme e inveja. O ciumento, ele se sente empobrecido. E o invejoso se sente pobre. O ciumento tem a sensação de perda e ele nunca se sente amado. E o invejoso nunca se sente suficiente e poderoso. O invejoso ele é um insaciável. Ele é um insatisfeito. E o ciumento ele se sente desvalorizado e submisso. Ah, eu nunca sou amado. Mas os dois são venenos. E criamos nossos próprios venenos e tomamos. Nós temos tendências, uns mais que outros. Então, nessa manhã, temos que reflexionar e ver o que tem sido desenvolvido no nosso coração, quais são nossas intenções que têm passado aqui, que Deus tem escrutinado. O que a gente pode fazer para mudar isso, né? A gente tem que aumentar a nossa capacidade de conhecimento, se perceber fazendo essas coisas, entender por que você está sentindo isso e lutar contra esses sentimentos. Saiba que você tem valor diante de Deus. Todos nós somos preciosos, todos nós temos algo que ninguém tem, porque Deus nos fez diferente, Deus nos fez especiais. E talvez eu e você que não esteja se enxergando como especial. Cada um tem seu valor. Você e eu temos de fortalecer a nossa identidade em Deus, saber do nosso preço que foi pago por nós. Nós temos um preço que é incalculável, que Deus pagou por todos.
Outro ponto também é não se comparar. Não se compare. Comparação é a raiz de muitos problemas. Ninguém é igual a ninguém. Estamos em estágios diferentes, situações diferentes. Não quer dizer que a vida do outro é melhor que a minha. Eu só preciso aprender a enxergar o que que eu tenho de positivo em mim e positivo em minha vida. E aprender a trabalhar para melhorar naquilo. E entender qual é o propósito de Deus para minha vida, para essa terra. Porque se Deus ele tiver um propósito, por exemplo, que eu seja cantora, eu nunca vou ser boa como advogada, eu nunca vou ser boa como administradora. Então entenda quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, qual é o propósito de Deus para você entender. Se pergunte, eu tenho dado o meu melhor? Por que será que Deus não trouxe minha bênção ainda? Será que o meu comportamento, as minhas emoções vão atrasar ou vão acelerar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida? Porque Deus, ele não dá coisas a crianças. Ele só dá coisas a pessoas maduras. Se você ainda não está maduro, se você tem problemas com alguma coisa, principalmente com suas emoções, Deus não vai lhe trazer grandes responsabilidades. Então, se auto-perdoe também, não fique se culpando, não fique se julgando, e pense também no estrago que o seu comportamento causa na convivência daquele com quem você está invejando, naquele que você está ciumando. E o mais importante, seja grato, seja grato. A gratidão vai mudar a frequência do seu coração, vai mudar os seus pensamentos. Comece a perceber ao redor de você tudo que você tem, tudo que Deus te deu. Seja grato por tudo isso. E quando você for grato, você não vai ter sentimento nem pensamento de ficar se comparando e ficar dizendo, não, a vida do outro é melhor que a minha. Mas, como cristãos, a gente tem que ter essa consciência aqui que está em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, que diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, olha, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisões, inveja e outros. Mas eu quero destacar aqui inveja e ciúme e discórdia. Então, são obras da carne. E se nós não mudarmos o nosso padrão de pensamento e sentimento, o que Deus está querendo dizer aqui é o que ele disse lá em Caim. Se eu e você não tiver autodomínio e autocontrole desses sentimentos, essas obras da carne nos levará a uma vida destrutiva agora e também nos levará à morte espiritual. E não é isso que nós queremos. Então, nessa manhã, que você e eu reflitamos sobre isso e que nós tenhamos um coração limpo e livre desses sentimentos. Aprenda a dominar suas emoções. Nós somos racionais, nós podemos dominar os nossos sentimentos. Ore, busque ao Senhor, faça jejum para que mude esse seu sentimento. Veja coisas positivas, busque ajuda, busque uma terapia, busque ajuda profissional, converse com alguém maduro, peça conselho, peça ajuda. Mas não deixe você ficar sozinho, sendo eliminado a cada dia com sentimentos que o nosso inimigo coloca no coração, porque ele também nos conhece. Ele sabe as nossas inclinações, ele sabe as nossas tendências. E o que é que ele faz? Ele joga a semente. Nós é que vamos permitir germinar ou não. Que nem eu nem você permita germinar as sementes maléficas no nosso coração, a ponto de nós perdermos a nossa salvação, assim como Caim perdeu. Que Deus abençoe vocês.